Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Que bom a casa está enchendo, né? Não pela casa cheia, mas por corações que buscam Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos ler nossa mensagem. Suzy, por favor. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículo 35. Asserenemos os nossos pensamentos e vamos ligar os nossos sentimentos na pauta do amor, que é o que Jesus, o nosso Senhor, veio nos ensinar. E nesta noite, agradecido, Senhor, por aqui estarmos, lembramos de Dona Isabel Salomão de Campos, que aos 100 anos, na cidade de Juiz de Fora, desencarnou nesta segunda-feira. Então nós te pedimos, Senhor, abençoar esta trabalhadora que te representou na terra, trazendo tanto conforto, tanto ensinamento, tanta consolação a vários corações. Ampara ela, Senhor. E para esta noite aqui, que dedicamos a ela a nossa palestra, as nossas reflexões, nós te pedimos envolver o Luiz Cláudio, trazendo a ele sabedoria, e a nós todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Ajuda-nos, Senhor, a assimilar a lição, para reciclar ensinamentos ou aprender coisas novas, fortalecendo a nossa fé, a fim de prosseguirmos na jornada terrena da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Trabalhador lá do Allan Kardec, tem mais algum? Meimei. Eu lembro dele da Meimei. Aí eu vi ele no Allan Kardec. Aí fiquei na dúvida agora. De Fernandópolis. Vamos vibrar amor, entrando na mesma sintonia. Que Jesus nos abençoe. Deixa eu ligar para você. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Senhor Jesus esteja conosco nesta noite, iluminando os nossos corações, fortalecendo os nossos propósitos, trazendo para nós outros que nos encontramos aqui nesta casa abençoada, a tão desejada lucidez espiritual que todos viemos buscar e que a doutrina dos Espíritos, baseada no Evangelho do Cristo, traz para nós as ferramentas para que possamos alcançá-la. E em alcançando-a, que nós cheguemos à felicidade que nos é possível vivenciar aqui na Terra, a felicidade relativa, que é a paz da nossa consciência e a tranquilidade ao nos deitarmos e termos feito um bom dia, mesmo que às vezes esse dia seja cheio de imprevistos,
mas que nos trazem lições primorosas. Agradecer aos diretores da casa por mais uma vez nos convidarem. Estamos aqui com muita alegria, porque para nós é uma satisfação podermos, de alguma forma, divulgar a doutrina e o Evangelho do Cristo na maior simplicidade que nos é possível fazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho do tempo da regra áurea, né? Nós temos por hábito no ano escolhermos 2 livros para estudo, não para leitura, para estudo. Este ano elegemos o livro Opinião Espírita para estudo, juntamente com outro, para que possamos ir aprimorando os nossos conceitos e alimentando o nosso espírito do pão espiritual tão importante. E o tempo da regra áurea, Emmanuel vai tratar neste livro, no item 52. E ele se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha eu procurando óculos, hein? Ainda bem que ele está aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 18º, que tem como título: muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Nós que estudamos o Evangelho já sabemos de cor, né? A matéria que ali está toda tratada de uma forma bastante clara, de uma forma que não deixa dúvidas para nós, né? Quando estudamos o Evangelho. Falamos a diferença entre estudo e leitura, porque o estudo exige de nós mais atenção, um pouquinho mais de pesquisa, né? Um olhar um pouco mais acurado, uma percepção diferente das palavras, das colocações, né? Para que aquilo vá realmente fazendo efeito dentro da nossa alma. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 18º, Emmanuel vai tirar para basear os seus conceitos no livro Opinião Espírita, né, no item 5, que fala das portas estreitas. E ele diz assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Ora, nós temos uma clara noção, né, da lição evangélica a respeito das portas estreitas e as portas largas, né? Então, as portas largas são aquelas que normalmente nós frequentamos quando estamos no estado de ociosidade, de indiferença, de ignorância de conhecimento, né? De desprezo, perdoem a palavra um pouco forte, pelos valores maiores da vida, pelo descompromisso do nosso comportamento mais sereno com o nosso próximo, da falta de respeito aos limites que nos são impostos pela própria convivência, seja com quem for. Essas são as portas largas, que não nos pedem nenhum tipo de esforço. Por isso que ele diz, né, que elas são frequentadas pela grande maioria dos homens, né? Aquelas das más paixões, que todos nós trilharemos, mas vamos aprendendo com elas, né? E na medida que vamos tentando adquirir a lucidez espiritual, como citamos, essas portas largas vão deixando de ser interessantes. Nós vamos deixando de lado, naturalmente. Não tem nada forçado, né? É uma coisa que nós vamos dizendo assim: isso não tem mais importância para mim. Há tanto tempo atrás eu daria tanta importância para esse tipo de situação, ou evento, ou circunstância. Hoje não faz mais diferença, não me move, digamos assim, nenhum sentimento que me faça tentar percorrê-las. E ele continua assim: a da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, a porta estreita é aquela que, dando o exemplo material, se eu for entrar naquela porta, ela tiver apenas com uma folha aberta, eu deverei fazer um esforçozinho, um movimento diferente, né? De repente murchar um pouquinho a barriguinha para poder passar, né? Então é o esforço. Além do trabalho de ir até ela, eu terei que transpô-la. E para transpô-la eu preciso de um movimento diferente, né?
como ele diz aqui, são aqueles em que nós decidimos, nas boas convicções que nos cabem, tomar resoluções firmes contra as nossas más paixões, que são naturais. Eu acho assim interessante, em todas as atividades de instrução que a gente vê na doutrina espírita, muitas vezes destaca-se, né, o nosso lado negativo, aquilo que nós não conseguimos fazer, as nossas dificuldades, as más inclinações. Ora, é um processo natural. E conhecer as nossas sombras é fundamental para que nós possamos eliminá-las, iluminá-las. Não escondê-las debaixo do tapete, tratando-as como algo que, esse é meu lado ruim, isso aqui me machuca. Não, conviva com ele, aprenda com ele. Faz parte do seu aprendizado, do seu arcabouço espiritual, do seu histórico eterno de vida. Ora, se você não se reconhecer, né, com dificuldades em algum campo da tua atuação, como é que você vai corrigi-lo? Então há que se ver também essas sombras que a gente costuma dizer, né, dentro de nós, para que nós possamos melhorá-las. Vamos ser amigo da nossa dificuldade, não inimigo, né, desconhecendo-a e depois, como a gente diz, vamos varrer debaixo do tapete, amanhã eu vejo isso. Não, é para hoje. E o tempo da regra áurea, que Emmanuel nos fala aqui, ele coloca o verbo no futuro do presente. Eu brinco que quando nós vamos fazer algum tipo de palestra, né, ou alguma atividade de estudo, nós precisamos observar tudo, inclusive o tempo verbal, que eu, modéstia à parte, eu sou ruim para burro em português, né? Então tinha lá o pretérito do futuro, do perfeito, do não sei, uma negação nisso, né? Mas enfim, aqui estamos, né? E no verbo no futuro do presente, ele nos indica ações que nós ainda não realizamos com a força, possibilidade, intensidade, perseverança que nós já podemos fazer. Percebem? Hoje eu fiz um determinado ato, digamos assim, de sentimento mais elevado. Tá bom, hoje eu fiz. Amanhã, não sei amanhã como é que vai ser. Não sei se eu vou estar preocupado com isso ou não. Se isso será para mim digamos assim, um objetivo a ser conquistado, uma meta a ser buscada, né? E Emmanuel começa dizendo para nós, nas orientações simples de Emmanuel, como é que a gente chega para percorrer as portas estreitas, de forma que nós possamos ir nos fortalecendo espiritualmente, né? Ganhando riqueza espiritual, luz para o nosso espírito, lembrando, né, como fazemos questão de frisar sempre, que precisamos buscar aquilo que é bom para o nosso espírito. Para eu, espírito, o que é bom para o meu espírito? É eu andar aqui ou eu andar ali? Que tipo de situação trará de crescimento ou de estacionamento do meu saber espiritual, se eu for por aqui ou se eu for por ali? As decisões são nossas, não é? Então nós temos que ter conhecimento. E Emmanuel vai nos dizer assim, ele começa assim: faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Faremos, ou seja, como nós dissemos aqui, o futuro do presente. Nós ainda não estamos, né, naquela vibração de fazer o bem. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Porta estreita, fazer o bem. Porta larga, tô nem aí. Eu vou fazer o bem para quê? Tô vendo lá o fulano que no meu julgamento, nos nossos julgamentos que são totalmente fora de qualquer propósito, né? Nas nossas visões, olha o fulano lá, vida torta, não sei o que, é isso, nos nossos julgamentos precipitados, equivocados, né? Totalmente desnecessários, diga-se de passagem, mas nós fazemos, né? Tá lá, tá se dando bem, por que eu vou fazer o bem? Lá, ele engana, ele ludibria, ele é assim, ele é assado, no nosso julgamento, hein? Que nem sempre é o julgamento do Senhor, tá certo? Porque nós enxergamos apenas uma pequenina parte do acontecimento, né?
a misericórdia e a justiça divina não enxergam o todo, né? Então faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Ora, lei da vida. Se eu quero dar vida ou bem, eu preciso dar o bem. Me lembrava outro dia, né, do filme lá, Tropa de Elite, que é aquela bandidagem no final lá, né? Eles estão lá brigando pela corrupção, pelos locais onde eles possam explorar os comerciantes, vender as suas drogas, enfim, né? E chega uma hora que tem um sargento, um militar lá, ele diz assim para o outro, que era seu desafeto, né? Ah, você quer rir? Você tem que fazer rir. Ou seja, se você quer que eu sorria para você, você tem que sorrir para mim. No sentido, obviamente, deturpado da palavra, porque era questão de corrupção, né? Então, se nós desejamos que a vida nos presenteie com o bem, nós precisamos dar o passo primeiro, fazer o bem hoje a quem quer que seja, bem esse que nós aspiramos receber. Vejam que a palavra colocada por Emmanuel é muito interessante, aspiramos receber. Ele não está dizendo, faremos o bem hoje que vamos receber amanhã, não. Ou vou receber daqui a pouco. Não. Percebem? O estudo, como ele é interessante, aspiramos receber, que eu desejo receber. Quando eu vou receber o bem que eu estou fazendo? Ora, você vai receber quando for necessário, dentro da misericórdia divina. Misericórdia divina, que vem antes da justiça divina, como todos nós sabemos, não é? Então eu faço bem hoje, fiz hoje, fiz o bem a ele ali, mas você não vai me agradecer? Não vai beijar meus pés? Não vai me abraçar? Opa, peraí, eu preciso receber o bem de imediato, e não é assim que funciona, né? Porque nós fazemos ontem, desejando que antes de ontem tivéssemos recebido antes de fazer. Então faremos hoje todo o bem que aspiramos receber. Porta estreita. Aí ele continua dizendo, alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos, alimentem eles para conosco. Alimentaremos os sentimentos. Mas sentimento é uma coisa bacana, não é? Que tipo de sentimento nós estamos alimentando dentro do nosso coração, do nosso espírito? Gratidão? De amor? De pureza, de humildade, de grandeza, de olhar a vida e agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporciona, inclusive e em especial aquilo que nós não percebemos, ou nós estamos no sentimento mais baixo, da inveja, da mágoa, da ira, do ciúme, né? Filhos do orgulho e do egoísmo. Que sentimento eu estou alimentando para com os meus companheiros? Desejando que este sentimento, que é via de mão dupla, volte para mim. Ora, Jesus diz na regra áurea, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar. Eu me amo. Se eu não me amar, quem vai me amar? Além do Senhor Criador. Eu tenho que me amar. Me olhar no espelho assim, dentro dos meus olhos, para observar o meu espírito, dizer, eu te adoro, eu te amo, por isso eu só quero coisas boas para mim. E as coisas boas, felizes, salutares, elevadas, equilibradas, elas virão na medida que eu fizer a plantação na mesma proporção, não é? Então, que tipo de sentimento eu alimento com as pessoas? A pessoa vira as costas, e aí ele vai dar uns exemplos aqui bastante interessantes para nós, que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. Não é para puxar a orelha, está puxando a orelha, não, está nos lembrando das nossas grandes capacidades de modificar a nossa conduta, é isto. Eu fiz uma palestra, essa palestra em determinado lugar, o rapaz falou assim, nossa, que puxão de orelha. Eu falei, não entenda assim não. O Senhor, quando esteve no meio de nós, né, fisicamente falando, não puxou a orelha de ninguém, mas não deixou de orientar, de falar, de se posicionar firmemente, né? Aí ele continua dizendo assim, e ele vai trazendo, Emmanuel, num processo de construção das nossas atividades diárias. Aí ele diz assim,
Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense o próximo quanto a nós. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos que o próximo pense de mim. Onde começa a ação? Em mim. Não põe a culpa no outro, não. Não passa o macaquinho, não. O macaquinho é seu. Começa e termina em você. Aí quando ele fala em pensaremos, a gente fica assim, não, mas... Tem alguém aqui que lê pensamento? Tem algum com essa capacidade aqui? Se tiver, me fale. Se não, né? A gente não lê pensamento, lê. A gente tem percepções de sentimentos, de vibrações, é um pouquinho diferente, né? Mulheres leem olhar, né? Muito amigas, próximas assim. Uma olha para a outra, não precisa falar nada, já sabe o que a outra está pensando, o que a outra vai falar, não fala? Que é o tal do sexto sentido, né, feminino, não é isso? Que a gente precisa tomar cuidado, viu, gente? Nós homens, né? Mas então, quando ele diz, pensaremos acerca do próximo, somente aquilo que desejamos o próximo pense de mim, é aquele pensamento do que você está conversando com a pessoa, né? E às vezes você não está nem prestando atenção no que ela está falando, você está maquinando aqui dentro, mas se não para, vai parar de falar? Fulano está lá, não vai embora logo, não? Está na tua casa, você olha no relógio, mas será que ele não tem relógio? Não tem relógio de pulso no braço? Não tem, vamos ver se faz um alarme no celular para ele poder ir embora. Você está pensando, o cara passou do outro lado, a pessoa passou do outro lado da rua, você já reparou e já está pensando, olha lá a roupa que essa pessoa está usando. Aí, né, na despreocupação ilusória da nossa parte, nós achamos que nós estamos bonitão, né? Ninguém está vendo. Ninguém lê meu pensamento. Lê de engano, né? Paulo nos fala nas suas cartas, né, que nós temos uma multidão de espectadores à nossa volta. Quem são? Os espíritos que estão na mesma faixa vibratória que nós. Aí nós estamos pensando do outro lá, que estava conversando conosco, virou as costas, ainda bem, foi embora, né? Aleluia, parou de falar, aleluia, mudou de cidade, enfim, né? Não é mais meu vizinho, enfim, né? Você está ali pensando, a tua televisão mental de 922 mil polegadas, 38K, está mostrando para todo mundo. Os espíritos estão vendo, né? Aí a gente quer se fingir de bonzinho na frente das pessoas, que não é assim. E mais, digamos assim, interessante é lembrar que a hora que nós retornarmos para a pátria espiritual, lá não tem conversa, né, Tony? Tem não. Lá é pensamento, transmissão de pensamento. Peguem as obras de André Luiz, né? Tem lugares lá que o André está lá pensando, maquinando a respeito de uma situação, de uma circunstância que ele está vendo que ele não concorda ou que ele tem dúvida, aí diz assim: e o mentor fulano de tal, percebendo que André estava assim, 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 vai em seu encontro para esclarecê-lo. Percebendo? Como percebendo? O André não falou nada, mas André pensou. Aí chego eu lá no mundo espiritual, tudo bonitão, com o pensamento tudo desequilibrado, porque eu não fico me vigiando, né? Tô lá, bonitão, né? Porque eu sou da doutrina espírita, porque eu fiz isso, fiz aquilo, né? Né? Porque trabalhei lá, fiz algumas atividadezinhas, né? Chego lá achando que eu estou brilhando, meu pensamento todo desequilibrado, né? Aí você encontra lá, tá lá num determinado local, tá lá, você observa um determinado espírito, né? Pensa algo, ele olha para você, né? Você olha para ele, ele fala, mas... Fala assim, não é assim do jeito que você pensou, não. Pronto. E aí? Então, educar o nosso pensamento já é fundamental, gente. É fundamental. Veio um pensamento desequilibrante, veio um pensamento ruim, de baixa vibração, devolva-o, afronte-o, está no Evangelho segundo o Espiritismo, afronte-o vigorosamente. Joana fala muito isso. Devolva ao seu remetente, não guarde ele para você, não deixe fazer morada, porque a sementinha ela é plantada pequenininha,
no Evangelho segundo no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, fala lá das nossas, oh meu Deus, não é discordância, fugiu a palavra aqui, das nossas insatisfações, né? Que começam pequenininha. Minha insatisfação com fulano, com meu amigo, com a minha irmã, com o meu irmão, meu pai, começa assim, ó, pequenininho de nada, plantou a semente da discórdia. Se você deixou, o que vai acontecer? Daqui a pouco você olha para a pessoa é intragável, eu não dou mais conta de conviver com ela. Por quê? Porque a semente germinou no seu pensamento. Então veio um pensamento que você julga, reflete que não é em linha com aquilo que você quer para a sua existência eterna, rebata o de imediato. Deixa fazer plantação em você, não. Veio, simples, ó, tô nem aí com isso aí, é seu, devolvo ao remetente, isso não é meu, pronto, muda a faixa, vai ler o Evangelho, vai ler uma coisa mais instrutiva, que de repente aquele que está tentando te influenciar, fala, bati na porta errada. E aí do pensamento ele vai falar assim, ó, falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Essa aqui eu não tenho assim muita preocupação em passar para todos nós, né? Todos nós, porque a gente só fala o que a gente gostaria de ouvir, não é? A gente maltrata as pessoas, fala alto, a gente é grosso com as pessoas, é mal educado, impossível, estourado. Não, né? Não falamos isso. Quando a gente está conversando, a gente ouve o que outra pessoa está falando para nós, ou a gente não deixa nem terminar de falar e você já está falando em cima. E de onde vem o falar? Do pensar. Aí eu digo assim, né? Faço uma bobagem, digo assim, olha, você me desculpa, a hora que eu vi, eu já tinha falado. Você não viu, se você tivesse visto, você não teria falado, você não teria agredido, você não teria aumentado o tom de voz, você não teria sido violento. Lembrando que nossas palavras possuem vibrações, energias que eu transmito. Eu tive uma lição muito dura no bom sentido, mas primorosa para comigo mesmo. Na época que nós éramos financeiramente mais abastados, nós tínhamos naquela época aquelas máquinas de filmar que você carregava aqui no ombro, né? Filmadoras da Sharp, vinha importado, você fazia um consórcio de não sei quantos anos para conseguir um troço daquele, enfim, né? Hoje o celular você faz tudo, mas enfim. E fomos viajar com a minha família, eu, meus filhos e minha mulher, e meu filho mais velho gostava de filmar. Ele era pequenininho, 5 anos, 6 anos. Papai, quero filmar, deixa eu filmar. E pegava aquela filmadora, né, que a gente carregava do lado com aquelas fitas VHS. Tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Mas enfim, aqui acho que a grande maioria sabe, né? Não chamando ninguém de idoso aqui não, gente, tá? Isso não faz muito tempo. Enfim, e aí nós chegávamos de viagem, colocávamos as fitas para ver. Vamos ver o que nós filmamos, para a gente recordar. E me peguei falando com meu filho, né, quando ele me pedia para filmar, eu dizendo para ele, não, agora você não vai filmar, agora não é hora de você filmar. Dessa forma eu estou agredindo ele? Não, né? Mas a hora que eu ouvi o jeito que eu falei, eu fiquei com vergonha. Confesso a vocês que eu fiquei com vergonha. Falei, eu não falei desse jeito com meu filho. Voltei lá, pus de novo, falei. Eu fiquei envergonhado, porque a gente já tem a voz um pouco mais forte, dependendo do que você fala, né? Eu fiquei envergonhado. Foi uma lição que eu jamais esqueci, por isso eu tomo muito cuidado hoje. Mesmo assim, ainda transgrido muitas coisas, né? Então falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Ora, eu gosto de ouvir um bom dia? Gosto. Fale um bom dia, mas bom dia, olhando no olho da pessoa e desejando
pelo pensamento e pela prática do bem, que ela tenha um bom dia, que você tenha um ótimo dia, que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe, que seu dia seja um dia feliz, olhando para a pessoa, sorrindo, não é? Não aquele bom dia, bom dia. Você não é bom dia para ninguém. Você verbalizou uma coisa que você não tem o menor sentido, não tem a menor vibração, né? Tão gostoso você chegar num lugar, a pessoa te atender com gentileza, uma boa palavra, um sorriso, não é? Vamos dar primeiro, né? Seguindo, esta aqui é simples: retificaremos em nós tudo que nos desagrade nos outros. Bom, né? Algo nos desagrada no outro, a gente precisa arrumar onde primeiro? Em nós. Porque se eu vejo no outro, está onde primeiro? No bonito aqui, ó. Ah, estou vendo maldade naquela pessoa, estou vendo malícia, estou vendo naquela pessoa lá, ela está com segunda intenção. Onde é que está isso tudo em primeiro lugar? Dentro de mim. São o que os psicólogos, se tiver alguma psicóloga aqui ou psicólogo, né, chamam de espelho, efeito espelho. As pessoas bondosas não são ludibriadas, enganadas? O Antônio falou disso para nós ontem, né? Domingo, né, Antônio? Lá, né? Alguma coisa nesse sentido, se não me falha a memória. Não são enganadas? O Antônio estava falando de respeito, é isso, né, Antônio? Lá, respeito, né? Veja que eu lembro bem, Antônio, tem boa memória ainda. Então, as pessoas bondosas são ludibriadas, enganadas. Por quê? Porque ela não enxerga a maldade no outro, porque ela não tem dentro de si. Aí é chamada de trouxa, de boba, de ingênua, não é? Porque ela não tem maldade dentro de si. Concorda? Então retificaremos em nós aquilo que nos desagrada no outro. Bom, mas aquele sujeito é metido demais da conta. Quem que é o metido demais da conta dessa história aí? Sou eu. Nasce em nós, tudo começa e termina em nós, não tem jeito, não dá para fugir disso. É simples, são as portas estreitas que Emmanuel nos lembra no verbo, como diz aqui, no futuro do presente, que nós fazemos de algo mais, que se a gente olhar para nós, com as grandes capacidades que nós temos e talentos, nós já podemos fazer mais e melhor. Continua ele assim, ó: consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Ou não? E o tempo? O que é o tempo? Ah, estou ensinando alguém no meu trabalho, mas aquela pessoa não entende, ela não aprende, não é possível. Como ela é burra. Chegamos até a adjetivar a pessoa, né? Classificá-la. Como é lerda, como é lesada, né? Tempo da pessoa, cada um tem um tempo. Vamos imaginar que Jesus fosse impaciente conosco, quando nós estaríamos hoje? Meu Deus, não sei nem dizer. Se Deus fosse impaciente e não respeitasse o nosso tempo de aprendizado, né? De plantação, de pôr a sementinha naquele terreno lá, né? Pedregoso, depois cheio de espinho, as aves vieram, comeram, aí de repente o terreno ficou um pouquinho mais fértil, põe lá, mas não desistiu de plantar, e continua plantando a semente do seu amor em nós todos, respeitando o nosso tempo. E nós respeitamos o tempo alheio, tanto quanto gostaríamos que respeitasse o nosso tempo. É via de mão dupla, regra áurea, fazer ao próximo que você gostaria que fosse feito a você, mas faça primeiro. Ah, vou esperar o outro fazer. Ah, meu amigo, vai passar muito tempo aí, você não vai ver, dependendo das convivências, dos lugares, das circunstâncias. Aí ele fala do tempo do trabalho, e o trabalho do outro, nós respeitamos dentro do lar, não vou muito longe, não vou nem falar do trabalho profissional, dentro do lar. Eu não serviria para ser dona de casa um dia, não vou nem falar uma semana não, eu não me atrevo a ir além de um dia, não dou conta. Será que nós respeitamos? Quem fica em casa, lava, passa, cozinha, arruma, aí chega o cidadã, reclamando das coisas, porque a toalha, porque o sabonete, porque a comida, porque o prato, Peraí,
Já imaginaram isso? E a gente faz isso, desconsiderando o trabalho. Não vou nem falar de trabalho profissional, hein? Vou falar dentro do lar, aqui só para chamar um pouquinho a nossa atenção. E ele fala a opinião e a família do vizinho, tanto quanto o nosso. Opinião alheia. Ah, o fulano é da ala, não sei das coisas. Problema dele. Pô, ele é livre para pensar como você é livre para pensar e decidir sua vida. Ah, mas isso não pode ser, eu estou nervoso por causa disso. Meu filho mais velho, outro dia me comentou uma história, né? E aí ele ficou, disse que estava bravo, nervoso. Eu falei, mas eu não entendi. Como você não entendeu, pai? Eu não entendi. Por que você ficou bravo, nervoso? Ah, porque aconteceu isso, fulano fez aquilo, papapá, isso aí contou. Eu continuo sem entender. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, você está de brincadeira comigo, né? Eu falei, não estou não. Eu falei, eu não estou entendendo porque que você ficou nervoso. A história eu entendi, só não entendi porque que você ficou nervoso. Foi você que fez? Não. E por que você ficou nervoso? Ah, mas... Aí ele deu uma trancada, sabe? Eu falei, então, meu amigo, se não foi você reaja à situação mais equilibradamente, senão você vai ficar doido. Se eu for ficar vigiando a vida do outro, o que ele faz, deixa de fazer, por que ele fez, por que ele não fez, vou morrer doido e não vou cuidar da minha, que é o que eu vim fazer aqui. Eu vim cuidar da minha vida, da minha evolução, na boa convivência, obviamente, com todos que cruzam o meu caminho, né? E a família do vizinho. Ah, a família é um negócio bacana, hein? Família, a gente precisa olhar com muito carinho, a família alheia. Porque nós temos a nossa que queremos que seja respeitada, né? Respeitemos a família alheia, da forma como ela se constitui, nos moldes em que ela se apresenta a nós, sem querer mudá-la, né? Diz ele aqui também, essa também é fácil, nós fazemos sim com a facilidade, auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes, nós ficamos felizes quando ao sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas. A pessoa vem lá com um problema, você auxilia, não pergunta nada, você dá a solução, né? Naquilo que você pode, não pergunta não. Ah, é assim que a gente faz? Vem um cidadão pedir alguma coisa para vocês fazerem, para que você quer isso? O que você vai fazer com isso? Por que eu deveria fazer isso por você? Porque eu estou lá no alto da minha sabedoria, né? Eu sou um espírito moralmente extremamente elevado. Por que você vai fazer isso? Olha, vou até fazer, mas você vai ficar me devendo essa, hein? Nós estamos auxiliando sem perguntar? A pessoa quer saber da nossa opinião, ela quer o auxílio. A pessoa está lá se afogando, a gente conta muito isso é muito natural, muito normal, muito conhecido. Você vai falar, mas por que você não nadou, não aprendeu a nadar? Ninguém te ensinou a nadar na sua idade mais jovem, você agora ciente das coisas, fica aqui na beira do rio, não aprendeu a nadar? Por que você não está pondo a água? O cara está morrendo afogado lá. E você está perguntando, ele não quer pergunta, ele quer auxílio. Nos atendimentos fraternos, que são feitos dentro das casas espíritas, nós ficamos perguntando as coisas para as pessoas? Nós ficamos ouvindo com atenção, com carinho, com amor, com respeito, com consideração, ouvindo, ouve lá. Olha, aí vem a orientação. No Evangelho, não é a minha opinião não, no Evangelho do Cristo e nas orientações espirituais da doutrina espírita, somos orientados neste caminho. Pronto. Não sou eu, não estou falando de mim, não é? Então, auxiliar sem perguntar, ok? No trabalho, a pessoa está lá com a dúvida, né? Se é um instrutor dele, né? Tira a dúvida. Ah, mas já é a 20ª vez, tira a 21ª. Será que quem passou e lhe ensinou não teve a mesma paciência e consideração com você? Ninguém nos ensinou? Quantos cruzaram a nossa vida e nós somos e estamos aqui hoje? Porque muitos nos ajudaram e continuam nos ajudando. Lembrarmos-nos disso sempre, né? Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas.
no mesmo padrão de confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendido. Desculparemos incondicionalmente. A gente faz isso? A gente nem desculpa, quer dirá incondicionalmente, não é? Desculpa logo, no mesmo padrão, como ele diz aqui, de confiança, que gostaríamos de ser desculpados quando nós pisamos na bola. Desculpa logo, acaba com o assunto, mata o assunto para não virar mágoa, para não virar rancor, para não virar ódio. A exemplo do pensamento que plantou a sementinha da discórdia, do desconforto, do desajuste. Mata o assunto ali, desculpa. Não tem problema nenhum, se todo problema fosse esse, estava tudo muito fácil. Está desculpado, verdadeiramente, incondicionalmente. Não fica pregando regra para você desculpar, não. Porque se nós olharmos para cima, como é que o Senhor está conosco? Nas desculpas que nós pedimos todos os dias. Percebem? E Ele nos desculpa incondicionalmente. Pronto, está desculpado. Vida que segue. Pronto, acabou. Tirou diante de si. Se ele vai continuar no caminho do erro ou do equívoco, é problema dele, não é meu. Meu é desculpar, para não se transformar em mágoa, para que eu não tenha lá na frente que perdoar, que aí vai ser mais difícil. Concorda? Porque se avolumou dentro de mim uma rejeição tão grande, um descontentamento, lembrei a palavra, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, descontentamento, tão grande, que eu não dou mais conta, eu não quero mais nem ver, eu viro as costas, eu me torno, que é a pior coisa que pode ter, indiferente à pessoa, eu desprezo a pessoa. Já imaginaram isso? Se alguém já passou por isso, que sabe bem do que eu estou falando, né? Então desculparemos incondicionalmente. Quantas vezes? Tantas quantas você se sentir ofendidinho, magoadinho, doidinho, porque ninguém pode falar assim comigo. Levantou a voz, porque falou lá que eu sou isso, com o meu cabelo, não sei o quê, com a minha unha, com a minha roupa. Larga a mão disso, gente. Vamos dar importância ao que verdadeiramente tem que ter importância dentro de nós. Que é me amar, eu me amo, eu quero coisa boa para mim, eu quero ficar perto de gente boa, para aprender com essas pessoas boas, para conviver com gente que me traz coisa boa. Gente que traz coisa ruim não vai dar certo. Ou se vierem até você, que você leve as coisas boas para ela, porque cabe a você também iluminar caminhos, uma vez que você, como nos diz André Luiz, você já conhece alguma página do Evangelho, já tens condição de auxiliar. Bacana, né? Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida com que esperamos de todos eles paciência e serenidade junto para conosco. Paciência é fácil. Alguém é impaciente? É nada. Alguém é paciente? Não. Às vezes nós estamos pacientes, mas não somos. Pergunta uma vez, pergunta duas, grita lá de fora, você já respondeu uma, está lá do outro lado, né? Na terceira, meu amigo, a paciência já foi embora. Você fala, pelo amor de Deus, você não está vendo que eu estou aqui, não estou te respondendo, aí o trem desanda. Paciência, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 também, paciência, resignação e fé, para a gente poder vencer as mazelas, as montanhas, as nossas dificuldades. Ó a paciência aí, ó. Percebem? Paciência, tenha paciência. Ora, não deu agora, daqui a pouco você faz. Comentava com o Antônio, né, que hoje eu tive um dia extremamente, sabe, daqueles que você fala assim, eu pedi paciência para Deus, hoje Ele mandou o trem para valer mesmo, sabe, para me exercitar a minha paciência mesmo.
Hoje o negócio foi feroz, não é nem sexta-feira, né? Ainda é véspera de feriado, né? Que você não acha ninguém, que você precisa de uma pessoa. 5:06, cadê o fulano? Ih, já foi. Precisei de um mecânico, era 5:06. Liguei para ele e falou: Luiz, eu estou com gente em casa. Eu falei: mas gente em casa você tem todo dia. Eu falei: vem me socorrer aqui, por favor. Não vai dar. 5:06. Eu falei: tá bom, então paciência, eu vou para outro, tentar outro. Ou eu mesmo vou fazer, né, no negócio que eu tenho lá em Fernandópolis. Percebem? Se eu perco a paciência, vai ajudar alguma coisa? Não, vai só piorar. Só piora, só azeda o trem. Tem gente que fala assim: não, mas tem hora que você tem que perder a paciência para você resolver um problema. Você não vai resolver. Por mais que às vezes ele caminhe, mas você não vai resolver, né? Então paciência, né? Usaremos paciência e sinceridade. Seja você mesmo, não minta, não finja, não iluda, não queira ser o que você não é. Seja você. Quem tiver que te aceitar vai te aceitar, mas procure modificar dentro das portas estreitas que Emmanuel está nos orientando, para que você seja uma pessoa agradável, que a pessoa queira estar com você, mesmo sabendo que você tem lá, né, um rompantezinho de arrogância, de prepotência, né, que você fala demais, mas te ama daquele jeito que você é, porque é assim que Deus é conosco, que o Senhor Jesus é conosco. Nosso mentor, então, eu tenho até medo. Ainda bem que eu não tenho um contato direto com ele, no sentido de perceber o que ele está percebendo de nós, né, de mim. Saberei quando retornar ao mundo espiritual, né? Mas já imaginaram? E sinceridade, paciência e sinceridade. Não finja, não simule, não iluda. Como diz no verbo, né? Sim, sim, não, não. Pronto. Não tem mais ou menos. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Nós vamos fazer primeiro, nós. Ah, mas eu só estou encontrando pedra na minha vida, eu faço bem, eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes nós fazemos sim, temos bom comportamento. Ah, meu amigo, então você não confia em Deus? Você não acredita na sabedoria divina? Você acha que você faz e que jamais você vai receber? Ou que você já não recebeu e você nem viu? Livramentos que você nem imagina, das quais você já passou? Que esses a gente não agradece, porque não vê, né? Escapa de um acidente de trânsito bravo, você vê se você não agradece. Agradece. De uma situação de saúde grave, sai da doença, para você ver se você não agradece. Agradece. E as que a gente não vê, que são numerosas, né? Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desande em despotismo, agiremos persuadidos, conscientemente, né? Agiremos conscientemente, vou até trocar a palavra, de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Hoje. Ah, amanhã eu faço. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. Depois da manhã eu faço. Mas fica à vontade. O tempo está passando. Os tempos estão mudando. A sintonia da humanidade terrena para com os valores maiores da vida estão se elevando. A humanidade mudará de estágio, o planeta também. Onde você quer estar? Voltar para um planeta primitivo? Quer ir para lá? Ou quer continuar nesse abençoado planeta que o Senhor Jesus engenhosamente e amorosamente construiu para nos receber? Quer ficar aqui? Faça o seu melhor. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que porta eu vou escolher? A larga? Ah, mas eu vou ter tantas encarnações ainda para fazer isso. Vai, isso é verdade. Em que condições? Aonde? Pegou, hein? O negócio pegou. Percebem?
Então, aquilo que nós fazemos hoje já bem, dentro desses poucos conceitos que nós colocamos aqui, que a gente continue fazendo, vitalizando essas virtudes na atividade. A virtude tem que ser ativa. Não é dizer eu sou humilde, não. Você tem que parecer e ser humilde. Eu tenho fé. Transmita a sua fé. Virtude ativa. Não fica na conversa só não. Tem fé, tem, apertou a coisa, Senhor, me desiludiu, me desamparou, me abandonou. Cadê a fé? Vira choradeira, né? Do vitimismo que muitas vezes nós próprios nos colocamos. Então é hoje, gente, não é amanhã, nem depois da manhã, não faz hoje. Tem que desculpar, desculpa hoje. Tem que pedir desculpa, vai lá e pede desculpa hoje. Mas ele não vai me desculpar. Problema de quem? Dele, não é seu. Faça a sua parte, se desligue dele, ou dela, ou seja do que for. Se desligue do pensamento negativo, que muitas vezes vem nos envolver. Não deixa a sementinha da discórdia germinar na sua mente, não. Mande embora. Lembre-se de um momento feliz. Troque, como diz Joana de Ângeles, veio um pensamento infeliz, troque por um feliz. Todos nós temos pensamentos felizes, momentos felizes. Recorda, relembra, tem foto, vai lá ver a foto. Não é, Tony? Tem filminho, vai lá ver o filme do momento feliz. Muda de sintonia, muda. E outra, olhe para as pessoas que estão ao seu lado e agradeça, porque muitos nos amam, às vezes sem nos dizer, mas fazem coisas que às vezes nós achamos que são normais e não são. Valorizemos aqueles que comungam o mesmo caminho conosco, na família, no trabalho, na sociedade, e doemos de nós o melhor de nós, hoje, para que aquilo que eu desejo para mim, eu faça ao meu próximo. É o caminho, não há outro. Falei demais da conta. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Que o Senhor nos abençoe hoje sempre. Obrigado pela paciência. Posso tirar? Tirar, senão leva embora. Devia ter pego o seu. Obrigado. Obrigado pela paciência, pela atenção. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Eu achei interessante uma coisinha que você falou. A porta estreita do pensamento. Nunca tinha pensado nisso. Eu penso aqui no dia a dia, na vida terrena. Mas a porta estreita do pensamento, essa tocou fundo. E toda a reflexão, né? Toda a reflexão. Muito obrigado. Vamos agora para os nossos passes, confiando em Jesus, nos benfeitores, nossos anjos da guarda. Vamos orar.